Muita coisa tem que ser explicada nesse caso. A polícia ouviu hoje o dono do Pesque Pague, onde um jovem morreu após tomar um choque elétrico. Vocês estão vendo ali na imagem, aquela ali é a delegada, a doutora Renata Vieira. Ela que está conduzindo esse inquérito. Na parte da manhã, ela ouviu 3 testemunhas, se não me engano. E o dono mais 2 testemunhas. Parece que agora, na parte da tarde, ela ouviu mais testemunhas. Quem chega agora à tela do Cidade Alerta é o repórter Gabriel Almeida. Ele tem mais informações. Boa noite, Gabriel. Oi, Branquinho, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Esse caso já está sendo acompanhado pelo 15º Distrito Policial aqui da cidade de Goiânia. A delegada Renata Vieira, quem está à frente das investigações, inclusive, como você disse, Branquinho, já ouviu o dono desse Pesque Pague, na verdade, o homem que alugava aquela área e que era o responsável. Segundo o advogado dele, há cerca de 3 meses ele alugou ali esse espaço e estava então funcionando como um Pesque Pague. Ouviu também testemunhas, clientes que estavam na hora em que tudo aconteceu. Nós temos, inclusive, o depoimento, parte desse depoimento que eles prestaram ali na delegacia. São entrevistas que foram gravadas logo após eles serem ouvidos na delegacia. Vamos acompanhar o que disse, então, 2 amigos, pessoas que estavam lá na hora em que tudo aconteceu. Nós estávamos do outro lado, depois começou a chover, nós fomos para lá, para debaixo da tenda, né? Aí conversei com ele falou de pescaria comigo, negócio de anzol e tal. Aí no momento que eu passei, que eu virei o rosto para conversar com minha esposa, quando eu olhei, ele já estava grudado no ferro. Aí no caso, meu menino já veio para tentar salvar ele, o choque já jogou ele dentro d'água também, né? Aí eu vim para correr também para ajudar, eu não sabia que era choque, peguei no ferro e levei choque também, caí dentro d'água. A esposa veio, eu falei, tá dando choque. Aí ela veio, pegou no ferro também e levou choque. Só que ela não caiu dentro d'água, graças a Deus que ela não sabe nadar, senão podia acontecer pior também, né? Depois que a gente tirou ele da água, ele não estava respirando. Aí eu comecei a fazer massagem cardíaca nele, ele foi e respirou de novo. Aí logo o dono de lá falou pra gente colocar ele no carro porque a emergência ia demorar a chegar. Aí eu e o Matheus entrou dentro do porta-mala e eu fui fazendo massagem cardíaca nele até chegar no cais do Bargoiá. Tava inconsciente, mas ele tava respirando. Pois é, Branquinho, além deles, o dono desse Pesque Pague, ou melhor, o homem que alugava esse espaço para fazer de Pesque Pague, também falou ali na chegada em que estava chegando na delegacia. A gente vai acompanhar também o trecho dessa reportagem. Só lamento pelo amor do rapaz, o resto não tem nada a declarar. Toda a estrutura já existia lá desde a época do Clube do Mané de Oliveira. Então ele só pegou porque estava abandonado e infelizmente no dia estava chovendo bastante, ventania, aí a gente acredita que pode ter sido caído chuva em alguma rede elétrica e pode ter causado esse choque nessa pessoa que infelizmente veio a óbito. Tem CNPJ, tem tudo, inclusive na verdade ele pegou esse arrendamento em só 3 meses, ainda estavam legalizando o restante das reformas que estavam sendo feitas no local. Pois é, Branquinho, todos eles foram ouvidos na delegacia. Eu estou aqui agora ao vivo com a delegada Renata Vieira para a gente entender um pouco mais de tudo isso. Doutora, o que esses depoimentos contribuíram para essa investigação? Deu para esclarecer alguma coisa? Qual a novidade desse caso? Muito boa noite para a senhora. Boa noite a Douglas, a todos. Na verdade, nós estamos aí tentando montar o quebra-cabeça para verificar o que de fato aconteceu e quem teria sido a pessoa responsável pela questão das instalações da parte elétrica, porque se existiu alguma falha humana, foi exatamente nessas instalações. O responsável pelo estabelecimento, ele realmente afirmou que só estava com esse local apenas 3 meses, mas que de fato não existia um alvará de funcionamento. Ele disse que isso aí era um antigo clube que foi fechado e desativado há alguns anos, e ele locou, mas infelizmente ele decidiu abrir sem ter tido aí uma visita do Corpo de Bombeiros, sem ter tido um alvará de funcionamento. Ele fez algumas melhorias, reformas na piscina, reformas no restaurante, mas lamentavelmente ele não verificou como estavam as instalações dessa parte elétrica na tenda, que foi o que gerou o acidente.
Quem mais falta ouvir agora, doutor? Amanhã nós estamos agendados aí para ouvir a família da vítima, até porque eles, né, se prestaram a comparecer na delegacia, eles se ofereceram, eles querem ir conversar para saber como que está o andamento das investigações. Os policiais do 15º DP estiveram no local na data de ontem e verificaram que lá existia um contratado, um profissional da parte de eletricidade contratado pelo responsável e que foi solicitado por ele um laudo técnico, né, para que ele visse se existia alguma falha no local. Então nós vamos intimar também esse responsável para saber o que é que ele verificou depois, se foi retirado alguma coisa do local ou não, porque o responsável pelo estabelecimento fala que não mexeu em nada. Nós já sabemos que o perito falou para as testemunhas e mostrou para as testemunhas que a tenda estava completamente energizada. Então isso aí poderia ter sido até uma tragédia muito maior. O Branquinho está chamando a gente, vamos ouvir. Branquinho, é com você. Com certeza, né? Poderia ter sido uma tragédia maior. Pelo que eu entendi ali, inclusive tem imagens, né? Tem algumas imagens que mostram, parecia muito uma gambiarra, como a gente fala no linguajar popular, né? Aquelas gambiarras, emendado de fio com eletricidade, isso é um negócio grave, perigoso, né? Hoje, inclusive desde da tragédia da Boate Kiss para cá, a nossa legislação vem mudando, se adaptando. Essa responsabilização, tanto civil quanto criminal, ela tem que ser mais intensa, porque a gente tem, para empreender é difícil, mas você tem que ter a responsabilidade. Você está lidando ali com a vida de pessoas. E aí eu queria entender com a doutora Renata, Gabriel, se restar comprovado ali, né, que era gambiarra mesmo, que o negócio não estava certo e tudo, a quais crimes essas pessoas podem responder e quem pode responder. Eu acho que a doutora Renata está ouvindo, já vou emendar outra aqui também para ela. Como que estava acontecendo ali? Tinha muita gente na hora? Porque eu até pensava que realmente estava desativado. Quando chegou a informação aqui para mim no fim de semana, falou, foi lá no antigo Clube do Mané. Eu falei, mas lá está desativado, só tem mato lá, tem muitos anos lá que, né, antigamente tinha o Clube do Mané e tudo e tal, não tem mais nada lá. Como é que era no dia ali? Tinha muita gente? Como é que estava até, pelo que eles conseguiram apurar até agora? Na verdade, assim, as testemunhas falaram, inclusive, que as únicas pessoas que estariam pescando, até por conta da chuva, teria sido essa família que prestou depoimento hoje e a vítima com seu irmão de 10 anos. Né? Não existiam muitas pessoas no local, mas o responsável pelo estabelecimento, ele fala que quando ele alugou, era muito mato, estava desativado há muitos anos e ele começou fazendo melhorias, mas que ainda estão, inclusive, em andamento essas melhorias. Mas ele ele abriu as portas do estabelecimento, inclusive com cobrança, né? Para as pessoas entrarem no local. Era cobrado R$10 e no momento que você ia pescar, era cobrado R$20. Só que ele estava cobrando, ele estava utilizando o local muito frequentado por pessoas, mas não estava com a estrutura 100% habilitada e nem estava com a estrutura com segurança, né? Porque assim, a população estava frequentando o local e ele viu que não tinha a segurança adequada, tanto é que gerou esse acidente. E se confirmado, nós vamos aguardar a perícia técnica, ele aí pode responder pelo crime de homicídio culposo. Obrigado, doutora, pelas informações. Doutora Renata Vieira está aqui com a gente, esclarecendo os últimos detalhes desse caso. E, Branquinho, ela conversava comigo aqui antes da nossa entrada ao vivo, que 3 pessoas chegaram a tomar choque. Né? A vítima que não resistiu e mais 2 pessoas que tentaram resgatá-lo. E a informação é de que ele estava pescando no momento em que tudo aconteceu e ao levantar ali, ao puxar a vara para tirar um peixe de dentro desse lago, ele acabou se desequilibrando. A tenda estava próxima ali da margem desse lago, ele então segura ali na tenda para não cair na água. É nesse momento em que ele toma o choque. Agora a perícia vai trazer ali para a polícia um laudo pericial que vai justamente auxiliar nesse inquérito que deve ser finalizado nos próximos dias. Obrigado, doutora. Branquinha, com você. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, doutora Renata, né, pelas explicações aqui tão detalhadas, né, e até mesmo didáticas, né? Esse é o nosso diferencial. A gente explica mesmo porque as pessoas, né, merecem saber o que aconteceu. Obrigado aí, pessoal. Inclusive, me dá a sonora. Sonora é o termo técnico, gente. A fala do pai desse rapaz, desse menino tão novo, 20 anos, tinha casado agora, uma vida toda pela frente. Me dá a sonora desse pai.
Acreditamos que tinha alguma coisa errada lá, porque não é normal uma tenda estar eletrizada, né? Não é para acontecer quando uma rede elétrica está bem feita, né?